Fim de papo, vitória do São Paulo. 2 para o São Paulo, 0 para o Cruzeiro. Os gols foram marcados pelo Lucas Moura no primeiro tempo. Calheri ampliou o placar no segundo tempo. O Cruzeiro que teve ainda o Marlon expulso aos quantos minutos? Aos 37 do primeiro. Aos 37 do segundo tempo, o Cruzeiro perdeu o Marlon, perde o jogo, perde por 2-0 e conhece a sua primeira derrota após 5 vitórias seguidas nos últimos jogos. Tudo errado hoje, tá? Cada um tem a sua opinião, respeito a opinião de todos. Mas pra mim o Anderson falhou nos 2 gols. E o que o Marlon fez ali foi juvenil, na minha opinião. O Fernando da Silva, se criticasse o Lucas Silva igual critica o Ramiro, o Cruzeiro estaria melhor. Porque não tem essa mesma crítica com o grande Lucas Silva, irmão? Eu já peço pro Lucas Silva sair do time tem 3 meses. Esse cara tá acompanhando o Cruzeiro. Desde o ano passado que nós estamos pedindo aqui uma oportunidade pro Japa. Eu criticava o Larcamon, que eu não queria que fosse demitido. Cadê o Japa, Larcamon? Cadê o Japa? Japa. Eu acho que ele chegou hoje na transmissão. Fim de papo, perde o Cruzeiro, Patrick. Cruzeiro perde então aí pro São Paulo na 7ª rodada. A segunda derrota pelo Campeonato Brasileiro, do males o menor, né? Porque o Cruzeiro, mesmo com a derrota, se mantém ainda na primeira parte da tabela. A rodada praticamente encerrou. Fortaleza acabou de ganhar do Atlético Paranaense. Cruzeiro cai para 9º lugar, se mantém ainda na primeira parte da tabela com um jogo a menos, melhor dizendo, em relação à grande maioria. Agora o Cruzeiro vai ter aí 11 dias sem jogos para poder trabalhar essa equipe e quem sabe se recuperar, e tem que recuperar, né? Porque o próximo jogo é contra o Cuiabá no Mineirão, quinta-feira, dia 13 de junho, Diogo. Meu querido De Leon, deu ruim. Cara, é assim, deixa a gente frustrado, né? A sensação que eu estou agora nesse exato momento é uma sensação de frustração. E eu vou explicar por quê. Porque o Cruzeiro vinha muito bem dentro do jogo. Mesmo perdendo de 1-0, o Cruzeiro era melhor do que o São Paulo, né? Com toda a diferença de elenco, de investimento, né? O Cruzeiro disputa a Sul-Americana, o São Paulo está na Libertadores, líder do seu grupo, uma das melhores campanhas. Mas ainda assim o Cruzeiro dentro do Morumbis, é difícil falar Morumbis, né? A gente é acostumado a falar Morumbi. Dentro do Morumbi, vou falar Morumbi, pronto. Mesmo dentro do Morumbi, fora de casa, o Cruzeiro era melhor do que o São Paulo até os 37 do primeiro tempo. Tendo as melhores oportunidades, pressionando o São Paulo lá em cima. Então, o sentimento que eu fico é de frustração, Patrick. Alguns números desta partida: vitória do São Paulo por 2-0. Enfim, vou passar aqui. Posse de bola, 56% para a equipe do São Paulo, 44% para o do Cruzeiro. Finalizações foram 11 para o São Paulo, 8 para o Cruzeiro. No gol, o São Paulo acertou 4 vezes, das 4, 2 gols. E o Cruzeiro, das 8 finalizações, 3 no gol, nenhuma delas balançou a rede. O Cruzeiro perde o Marlon para a partida contra o Cuiabá no dia 13 de junho no Mineirão. E os pendurados, que eram Zé Ivaldo, Matheus Pereira e Rafael Elias, não receberam cartão, estão aptos para poder jogar pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro daqui 11 dias. Falando propriamente, o Cruzeiro também nessa partida teve quantos escanteios? 2 escanteios contra 4 da equipe paulista. Diogo e De Leon. Cruzeiro precisa demais dessa janela, velho. Cruzeiro precisa demais da janela. Muito para poder reforçar esse time aí. Hoje, esse 2-0 foi porque o São Paulo, depois que fez o 2-0, ele falou o seguinte: ó, daqui não vai vir nada. Vamos segurar aqui. Engraçado que o São Paulo se poupou, tocando bola, girando bola, enquanto o Cruzeiro se matando para correr atrás. Ô, Diogo, os caras tiveram um jogo importante no meio da semana de Libertadores. Esse jogador é tudo experiente. Arboleda, Lucas, Calheri, o próprio Alisson. Os caras dentro de campo, eles fazem coisa até, às vezes até nem o treinador concorda, mas eles entre eles ali, ó, cara, tira o pé, cara.
Tira o pé. Dá uma entendeu? segurada. Dá uma segurada. Nós desgastamos demais no jogo do meio de semana. E tem que ter energia pro próximo jogo. Certamente o São Paulo deve jogar no próximo final de semana, diferentemente do Cruzeiro, né? Que tem mais essa folga aí. Então os caras tiraram o pé, ó. Literalmente. Literalmente. Segundo tempo foi a coisa mais morna que teve. Exatamente. Segundo tempo foi morno. O São Paulo ficou cozinhando o jogo pro tempo passar e o Cruzeiro sem poder fazer. Muito por causa de todo o contexto, né? Sabia, inclusive, que nesta partida o Cruzeiro com a menos e não estava, né, conseguindo esboçar no segundo tempo algum poder de reação, tanto que o Cruzeiro também tomando gol aos 3 do segundo tempo. Falei antes da jornada, né? Que historicamente o Cruzeiro já foi com equipes muito melhores do que essa que nós iríamos aí no Morumbi antes da partida. Não conseguia vencer, trouxe todo o histórico. Falei que, independente do que acontecesse, inclusive um tropeço para que o Cruzeirense não fizesse terra arrasada, tem coisas para melhorar, principalmente o Seabra em relação à leitura de jogo. Acho que poderia, né, pensando na importância do Japa, pelo menos a grande parte do torcedor vê ele assim como titular ao lado do Romero, mas parece que o Seabra não vê tanto assim. Olha que foi ele que trabalhou esse menino e deu oportunidade no ano passado para ser titular. Mas é o Cruzeiro, né, que olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e quando você olha o São Paulo na tabela do Morumbi, se tem algum jogo que dá para tropeçar é esse. Agora é Cuiabá no Mineirão e tem que vencer de qualquer jeito, porque ganhando se mantém ainda na primeira parte da tabela e já estou pensando muito em julho, melhor dizendo, quando a janela abre e tomara que o Cruzeiro se mantenha nessa primeira parte da tabela, porque o segundo semestre a gente projeta o Cruzeiro bem mais forte no elenco do que esse que estamos tendo disponível. O Luquinha Pescador falou que o bom é que o Pedrinho tá assistindo o jogo e o Bernardo Rios falou que na conta do Anderson e do Marlon. E o Cruzeiro precisa parar de perder pro São Paulo. Tá louco? Gostei do Barreal hoje. Cássio garantia o 0-0. Cássio tá aí, né? Eu também gostei da apresentação do Álvaro Barreal hoje. E ele se entregou tanto que ele saiu de que ele tava esgotado. Extenuado. Verdade. Ele saiu que ele tava esgotado, velho. Extenuado. E sabe também que estava fazendo um bom jogo, estava se movimentando, estava fazendo boas tabelas com o Barreal, o Verón. Um lado diferente que ele vinha jogando, né? Tava jogando mais lá pelo lado direito e hoje ele tava jogando mais pelo lado esquerdo e um pouco ali por dentro ali. Ele fez algumas tramas com o Barreal ali no primeiro tempo. E realmente a baixa mesmo foi 2 lances individuais, né? Em 2 lances individuais, o Cruzeiro se perdeu dentro do jogo. O Marcos Júnior perguntando aqui se a bola quicou ali antes do primeiro gol. A bola deu uma quicada. Ela desviou e quicou antes do Anderson. Sim. O Anderson poderia fazer o gesto técnico diferente, que é o Diogo. A mão dele já estava no chão, esperando a bola vir no chão para ele pegar. Ele poderia ter feito assim, ó, não ter deixado a mão posicionada lá e reagido, entendeu? Assim que ela chegasse. Muito rápido, velho. Isso. Mas eu achei que falhou também. Porque geralmente tem aquela bola que sobe bastante, né? Ela subiu um pouquinho ali, é uma coisa muito rápida, velho. Mas mesmo assim, eu achei ele... E pra falar a verdade, esse gol ali do Lucas, o Anderson se esticar todo ali, é a última lance, a conclusão da jogada. Porque o que aconteceu antes ali não poderia acontecer de jeito nenhum. O espaço que o Lucas teve, a tranquilidade. O Lucas dominou a bola sem ninguém. Ele girou a bola sem ninguém, ele ajeitou sem ninguém. Na hora que ele bateu, que botaram um pezinho na frente ali. Deram muito espaço pro Lucas. E em menos de 5 minutos, o Lucas já tinha feito uma outra jogada também, tentando limpar todo mundo e conseguiu fazer a jogada. E no lance seguinte, de novo, driblou praticamente 3. E para alguns não foi falha do Anderson, para outros foi. Mas essa jogada que antecedeu aí a falha do Anderson não, também é de ressaltar. O Cruzeiro não pode deixar o jogador, um dos mais técnicos do São Paulo, ele e o Calera, ter aquela liberdade ali para chegar ao ponto de conseguir chutar de fora da área, que conseguiu fazer o gol, inclusive. O Arnaldo Brandão falou, Diogão, por que Ramiro? Já tem Lucas Silva morto, 2 perus do goleiro, tem que vir treinador. Opinião aqui do Arnaldo Brandão, que tá participando com a gente. E o negócio é o seguinte, velho, eu tenho essa opinião também, porque o Lucas Silva,
ele já não vem muito bem há muito tempo. Né? E os dois jogadores do Cruzeiro ali, tanto o Lucas Silva quanto o Romero, já não são aqueles caras de velocidade e tal, não sei o que lá. O Romero é aquele cara da marcação, o Lucas Silva é o cara mais da técnica e tal, não sei o que, prende mais a bola, segura o jogo. Eu não entendi hoje, não é pegando o pé, a entrada do Ramiro, não precisava ter entrado o Ramiro, podia ter colocado o garoto Japa, que é o que era titular antes de machucar. O Japa não perdeu o espaço dele no time porque ele começou a atuar mal. Ele perdeu o espaço de titular porque ele machucou, né? E de repente agora ele volta atrás do Ramiro. E o Ramiro ainda foi o capitão do time, velho. Isso aí pra mim é uma situação muito preocupante. Agora outra coisa, vamos lá. Algumas situações que eu também não entendi durante o jogo. Primeiro, o Seabra, ele mudou, mesmo que a escalação foi a mesma, ele mudou a forma de jogar no começo do jogo. Ele voltou a fazer aquela dobra ali pela esquerda, colocou tanto o Barreal quanto o Gabriel Veron, os dois jogando pelo lado esquerdo, e na direita não tinha ninguém. Às vezes encostava ali o Matheus Pereira junto com o William. Foi uma coisa que ele tinha corrigido, né? Colocado um ponta de cada lado. Depois, ele chegou até a tentar ali o Cruzeiro fazer uma ou duas jogadas pela direita, só que não fluía. Não tinha com quem tabelar, não tinha com quem encostar. O Cruzeiro mais uma vez forçando o jogo ali pelo lado esquerdo. O bom, né, foi que hoje, mesmo com a derrota, o Barreal estava num dia inspirado. Tava recuperando bola, tava armando, tabelando, chegando na linha de fundo e cruzando. Agora, impressionante hoje também a quantidade de passes errados do Cruzeiro, velho. De desatenção, de todos. Entregando muitas bolas perigosas ali para a equipe do São Paulo já no campo defensivo, né? Hoje, igual a gente falou, cara, hoje é um jogo difícil você comentar pelo que aconteceu. Você toma um gol com 5, você vem com uma estratégia pro jogo, você vem com um plano pro jogo, 4 minutos, você toma um gol. Acabou. Bobo. Aí já o adversário já muda a forma de jogo, você tem que correr atrás, sabendo que seu time tecnicamente é mais fraco, e aí depois ainda tem um cara expulso. O Bruno Alves falou que sem terra arrasada, o time vinha bem até a expulsão, vamos ter calma. São Paulo também vem bem depois da chegada do treinador. Vamos nos recuperar em casa e o próximo jogo é contra o Cuiabá. Tá falando aqui o Bruno Alves, a minha voz começando a falhar. E daqui a pouco tem a coletivo do Seabra. Dessa vez diferente de quinta-feira, que tivemos que ouvir o Moisés pós a partida, né? Hoje ouviremos o Seabra. Quem sabe para explicar, se tiver essa pergunta, dele voltar a fazer a dobradinha pelo lado esquerdo, onde ele tinha mudado contra o União La Calera na Universidade Católica, fazendo um Cruzeiro mais equilibrado, né? Tendo um ponta pelo lado direito, enfim. Acho que é uma das explicações que ele vai ter que responder. E a questão também, né, da ausência de oportunidade para o Japa, que na minha opinião e na grande maioria, como eu já disse, ao lado do Romero, hoje neste elenco é o melhor volante do Cruzeiro. Hoje ele jogando ali no 4-3-3, né? Você tem o Romero como primeiro volante da linha de 3, centralizado. Aí você tem o Lucas Silva fazendo um médio pela direita e o Barreal fazendo um médio pela esquerda. Ou seja, o Barreal jogou por dentro na esquerda e o Veron jogou aberto pela esquerda. Então, o Barreal por dentro na esquerda. Um fez a ponta, o outro fez a meia esquerda. E a meia esquerda. E o Matheus Pereira fazendo o centro e às vezes caindo pela direita. Então o William hoje mais uma vez ficou não tendo ninguém para dialogar, né, para desenvolver as jogadas. E o Rafa Silva ficou assim, sem pessoas para aproximar dele. O Cruzeiro conseguiu, mesmo estando torto, assim, criando umas boas oportunidades. Isso muito porque o Seabra, ele identificou uma fragilidade no sistema defensivo do São Paulo em sair jogando. Ele rapidamente começou a fazer gestos para o time pressionar lá na frente. O Cruzeiro roubou em torno de 4, 5 bolas ali no primeiro tempo, antes da expulsão. Muitas com o Barreal. O Cruzeiro conseguiu criar boas oportunidades. Aquela que o Marlon tocou para o Veron. E o Veron não finalizou. Aquele excesso, aquele capricho, né? Aquilo era uma bola para ele colocar uma curva, né? Ele bateu chapada, ela reta e passou no lado esquerdo do Rafael. Então, o Cruzeiro teve algumas oportunidades ali, mas depois da expulsão, cara... Acabou.
Não, e o Cruzeiro ainda conseguiu. E o Cruzeiro ainda conseguiu terminar melhor. Mas alguma oportunidade ainda pós a expulsão do Marlon. Aí veio a tampa do caixão, que foi, aos 3 minutos do segundo tempo, o segundo gol. Porque a leitura do Seabra foi inclusive aquela que eu sugeri, né? Tirar o Rafa Silva para ter mais intensidade e voltar o Barreal pela ponta esquerda para ele não ficar limitado à ala esquerda somente ali, né? Mas não deu nem tempo de reagir isso aí, não? Porque falamos isso do Seabra, mas o Beldia do outro lado também, taticamente, ele mudou a equipe. Fez 2 alterações. Ele foi lá, colocou o Luiz Gustavo. E também colocou o outro que eu não sei. Colocou um zagueiro no lugar do zagueiro. O Diego Costa no lugar do Arboleda, que aí eu creio que foi questão de lesão do Arboleda. Enfim, mas taticamente também mexeu a equipe. Então, automaticamente, é aquela jogada de xadrez, né? Um mexe de um lado, outro do outro. E o São Paulo conseguiu achar o segundo gol aos 3 Não deu nem pra ver se surtiu efeito. Exatamente. Ele colocar o Verón centralizado. Não deu pra... Não deu. Ali o jogo acabou, 3 minutos do segundo tempo. O Ayrton Moteira falou que o Lucas Silva destoa. Ramiro é o 12º. Base só entra na fogueira. Seabra não fez a leitura correta do jogo e perdeu o meio campo. Opinião do Ayrton Monteiro. O Fernando TKT falou que não vê culpa do Seabra nenhuma. O jogo foi condicionado pelos fatos. O Cruzeiro estava muito melhor quando o Marlon foi expulso. E erramos. O Bernardo Rios falou que Matheus Pereira disse a verdade. O Cruzeiro precisa ser eficaz nos gols para não dar chance ao adversário. Depois do primeiro gol, São Paulo teve 4 chances de gol e nada. Ainda falhou no segundo. O Rogério falou que no segundo gol o Anderson pulou ao contrário. Aí fica... Pulou ao contrário? O que é pular ao contrário? Pular ao contrário é foda, hein? Eu entendi o que ele falou. Aí falou que aí fica difícil defender. E o Isael de Freitas, ele falou aqui o seguinte, ó. Os meninos da base os meninos da base entram e não tem fome de jogo. Atrapalha mais que ajuda todos fracos. Eu vou discordar completamente desse comentário aí, até porque hoje foi uma situação atípica. Quando os meninos entraram, na verdade não teve nenhum garoto que começou jogando. Não. No time titular não tinha nenhum garoto jogando. O Kaique entrou na fogueira no lugar do Marlon, porque o Marlon foi expulso. Ele só entrou no segundo tempo, né? No começo do segundo tempo. O Cruzeiro já perdeu por 1-0. O Vitinho, o Robert e o João Pedro, gente, entraram com o Cruzeiro perdendo de 2-0. O Vitinho, o Robert e o João Pedro entraram com o Cruzeiro perdendo de 2-0 com um homem a menos. O que os meninos iam fazer, velho, num jogo desse? Né? Então, assim, hoje é até difícil de falar uma situação dessa aí. Até o próprio Kaique, que é um baita no jogador, também fez um segundo tempo completamente apagado. O objetivo do Cruzeiro era se segurar. Exatamente, é difícil avaliar. E essas mudanças aí dos meninos entrando, igual eu falei, das 5 mudanças, 4 eram da base, somente o Ramiro, que entrou ali no segundo tempo, não era da base. Cruzeiro com a menos, já perdendo. Alguns deles entraram, o Cruzeiro já estava perdendo de 2-0. Enfim, é difícil avaliar os meninos num contexto de partida desse. Quero só ressaltar novamente a importância do cruzeirense entender em termos de tabela, a importância da janela de julho, porque o Cruzeiro, mesmo com a derrota para o São Paulo, que é totalmente normal no Morumbi, apesar de que a gente sempre torce e fica na expectativa do Cruzeiro, no mínimo, como eu disse, com esse elenco, pelo menos empatasse lá, né? Enfim, é que o Cruzeiro, mesmo com a derrota, se mantém na primeira parte da tabela. E eu creio que o objetivo do cruzeirense e do Cruzeiro hoje é se manter nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, já visando a janela de julho, e teremos um jogo aí, né, para podermos, quem sabe, retornar com as vitórias, que é contra o Cuiabá na quinta-feira. Então, apesar da derrota, que eu sei que é triste, é complicado, mas até pelo contexto e ainda vendo a tabela, que o Cruzeiro se mantém ali na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, agora é algo de se pensar. Opinião sincera, antes só ler o comentário do Mason Royce aqui, ele falou o seguinte, ó, é nítido que o Cássio é titular absoluto nesse time. Anderson ainda é fraco e ponto. Seabra me volta com o Kaique, que foi desnecessário, e me coloca Ramiro no jogo onde pedia Japa ou Joseph. Assina embaixo aí o comentário do Mason Royce. O que vocês acharam e o que vocês estão achando? Que é o segundo jogo seguido como titular tendo sequência. Qual que é a avaliação sua do Gabriel Verón? De Leon, quer falar primeiro? Eu acho que o Cruzeiro precisa de mais. Eu falei, gente, vocês viram o Cagliari? Vocês viram o Lucas? O Cruzeiro precisa de jogador assim, cara. 2 chances, o cara guarda uma. Sabe? 3 chances, o cara guarda uma.
O jogador não pode ter 4, 5, 6 chances para ele ter que guardar uma. Porque tem jogo que o cara vai ter só uma. Entendeu? Hoje, por exemplo, o Caleri teve quantas oportunidades? Teve uma agora no segundo tempo que ele perdeu ali. Teve a que ele fez. O Caleri teve 3 chances de gol hoje, clara? Não, 3? Não. Ele não teve. Ele teve 2 claras, uma mais ou menos. Das 2 claras, uma ele fez. O Lucas teve alguma chance clara, cara a cara com o Anderson? Ele criou a situação, né? Ele criou a situação. Ele fez um gol de fora da área. Então o Cruzeiro precisa desse tipo de jogador. E olha pra você ver. E eu acho que o Verón, no primeiro tempo, ele se movimentou, fez algumas triangulações, ele, o Marlon e o Barreal. Mas, gente, o Cruzeiro hoje virou a chave. A perspectiva do Cruzeiro hoje, ela subiu. E muitos jogadores que foram contratados pela antiga gestão já não vai atender a nova demanda do Cruzeiro. O problema é que vão ser eles até que a janela... Até que a janela abra. Vão ser eles. Mas o Cruzeiro tá atrás de 2 atacantes, um centroavante e um homem de beirada, ou um homem de beirada /meia. O Cruzeiro tá no mercado atrás desse jogador. O Cruzeiro não vai, assim, pelos movimentos que o Cruzeiro tá fazendo aí, o Cruzeiro não vai contar com o Gabriel Verón para ser titular. O Isael falou, para, Diogão, se eles, os meninos da base, né, tivessem vontade de jogo, com 5 minutos faziam alguma coisa, todos fracos, ficam correndo igual barata tonta. Respeito a sua opinião, velho. Não tô falando que... mas nesse jogo, pela situação, por ter um jogador a menos, já os meninos entrando com 2-0, time todo desmontado, todo torto dentro de campo. Hoje não dá pra avaliar. Não, o time todo torto dentro de campo. Não tinha nem volante. O volante era o Ramiro. Não tinha mais ninguém. Não, mas hoje... enfim. O Ares mandou aqui um superchat pra gente de R$2. Se eu quero ouvir daqui a pouco o que vai falar aí o Seabra. Tem algumas coisas que ele precisa... ele vai ser cobrado por isso, né? Por exemplo, uma coisa... é que a torcida já conhece o futebol de alguns desses garotos que não estão tendo oportunidade. Como hoje, por exemplo, é o caso do Japa, né, que jogou o Lucas Silva. E depois, quando precisou mexer, quem entrou foi Ramiro. Isso me lembrou até um jogo lá que o Cruzeiro estava perdendo, acho que de 2-0, e a alteração que entrou foi o Ian Lucas. Lembra um negócio desse? Lembra? Sim. Contra o América, o Cruzeiro perdendo e precisando de ir em busca do empate. Tendo o Japa no banco, ele coloca o Ian Lucas. E contra o Souza também. E só que não tinha um a menos, né? Mas aí foi o Larcamon, né? Tava de igual pra igual. Larcamon. Tava de igual pra igual. O Ciro Pereira falou que o Verón parece que tá jogando um jogo beneficente. Mandou aqui o Ciro Pereira que tá participando com a gente. E o Cruzeiro, que daqui a pouco vai falar o Seabra, vai ter muito tempo aí pra treinar. Não pode reclamar de tempo não, viu, Seabra? Teve aí 14 dias, fez 2 jogos, agora tem mais 10, 11... né? E na próxima semana já tem o compromisso dificílimo, tá? E o Cuiabá, no Mineirão. E aí é o tipo de jogo que o Cruzeiro não pode deixar de jeito nenhum de pontuar, para poder continuar tendo boas perspectivas do Campeonato Brasileiro. E esses espaços aí na agenda do brasileiro não teremos mais, né? Devido a essas duas rodadas aí. Eu vou te falar a verdade. Mano, até as datas FIFAs serão utilizadas vai para repor, ou seja, não vai ter aquilo que tivemos ano passado, 2 períodos de 14 dias para se preparar, não vai ter isso esse ano. Deixa eu ver um negócio aqui. Cuiabá que tem 0 pontos, né? O Moisés falou, cansado de sempre os mesmos, Ramiro, João Pedro e Rafa Silva, né, falou aqui, o Moisés tá ligado com a gente. Mano, você sabe qual que é o motivo que não tá todo mundo puto pra caramba, xingando horrores hoje? É porque a torcida sabe que virão reforço na janela. Porque, tipo assim, velho, se a gente tivesse perdido hoje... sem a perspectiva... Não, e aí o discurso ainda fosse aquele, tipo assim, não, o time é competitivo, vai chegar um... Mano, tava todo mundo desesperado, velho, porque o time do Cruzeiro é limitado demais. Esse time não aguenta o brasileiro, velho. Olha Esse time, o De Leon, do jeito que tá aí hoje, é o time que a médio e longo prazo começa a brigar do meio pra baixo. Essa é a minha opinião. Por isso que
a gente tá tão animado que a janela chegue e principalmente que o Cruzeiro consiga suportar o máximo possível para poder tentar não perder tantos pontos até que chegue lá, pra coisa voltar a andar. Mas se a gente soubesse que ia chegar no meio do ano ali e que não ia vir Cássio, que não ia vir não sei o que, nossa, tá maluco, tá todo mundo desesperado. E por isso o trabalho de paciência que eu tô trazendo aqui pra torcida é justamente projetando essa janela de julho. Gente, estamos na primeira parte do Brasileiro, entre os 10, uma derrota pro São Paulo, mas é projetando esses reforços de julho, que eu quero que o Cruzeiro até a 10 de julho, que é quando vai abrir a janela, esteja no mínimo ali, pelo menos entre os 10, para que a gente possa projetando esse time mais forte aí para a segunda parte do campeonato. Agora, o Seabra, eu vou falar um negócio para você também, eu escuto com o coração, tá, meu filho? Chegou quinta-feira que vem, o Marlon, o Kaique, comeu bola, dá uma sequência pro garoto. Pô, chegou contra o Cuiabá, jogou bem, foi bem, apoiou, marcou, tabelou, se movimentou. Próximo jogo, dá uma sequência pra ele, porque às vezes vem coisa nova aí, né? Uma nova opção, uma outra coisa que eu testaria também, tá precisando mexer, vai sair o Lucas Silva, testa outro sem ser o Ramiro. Não é a primeira vez que é o Ramiro que entra. Não é a na última partida foi a mesma coisa. Pois é, não é a primeira vez que é o Ramiro que entra. Tenta um outro sem ser o Ramiro, um garoto, mas sem ser a situação de fogueira, pau quebrando. Sabe, porque às vezes, velho, até lá, você tem uma perspectiva, uma nova opção, porque não vai chegar ninguém até a janela, velho. Então tenta criar novas opções com o que você tem na mão, que às vezes pode surpreender. E tô falando, na verdade, estamos falando de até dia 10 de julho, são 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro. 11, até chegar a janela, né? Até chegar a janela. Então vê. Estamos falando da 7. Não, 10 agora com esse, tirando esse? Não, 11 contando com esse. Eu já contei com esse porque tem o do jogos. Inter. Não, já é 11 por causa que eu tinha contado 10 a partir do São Paulo. 33 pontos, amigo, até a janela abrir. É ponto demais, você tá doido. O Cruzeiro não pode perder ali a distância, né, do pelotão de cima, né, cara? Sim. Porque senão os jogadores que chegarem aí não vai poder... Na verdade, a gente pensa que os jogadores que vão chegar... Vamos fazer a coletiva? Vamos. Desculpa te interromper, Leon. Vamos lá. Só porque o homem já chegou. Vamos então para a coletiva. Antes, só abraçar aqui o Bruno Santiago, falou que Diogão, hoje a equipe até certo ponto jogou bem. Erros individuais foram cruciais, falhas bizarras do Anderson e a pá de cal foi a expulsão do Marlon. Assina embaixo, Bruno Santiago. O Wellington Monteiro falou que o Anderson foi mal, mas o meio de campo falhou na marcação e no segundo gol, mais uma vez nas costas do William, que não tá marcando bem. E o Pedro Henrique falou que o Caleri é o melhor centroavante do Brasil. Ele tromba com os zagueiros, enche o saco, dá trabalho. Acho ele melhor que o Pedro. Alô, Pedrinho, compra o Caleri. Mandou aqui o Pedro Henrique. Galera, quem tá ligado com a gente aí, vamos passar a coletiva agora. Dá um joinha na transmissão, dá um likezão e se inscreve no canal. O que foi? 8 jogos a partir de hoje pelo Brasileiro. Grêmio e Inter tá marcado para acontecer antes da janela, mas ainda não tem data definida, seria 10 jogos e não 11. Vamos lá então, coletiva do Seabra. Professor, boa noite, Seabra, professor. Eu queria que você comentasse uma situação que deu para ver que o Cruzeiro tomou um gol muito cedo, mas no primeiro tempo o time teve domínio. Por que o Cruzeiro tem essas chances? Eu até perguntei isso pro Moisés na última coletiva, por que o Cruzeiro tem essas chances e não mata o jogo, não resolve quando tem ali as oportunidades? Obrigado. Boa noite. Desculpa, eu tô sem voz desde quinta-feira e tava recuperando hoje, voltou a piorar. Futebol, para você jogar bem, depende da produção ofensiva, depende de negar a produção ofensiva do adversário e na sua produção ofensiva você ser eficaz, né? Então, nesse sentido, faltou eficácia pra gente hoje, né? Então, são situações que podem ocorrer, a gente tem trabalhado, né? E infelizmente a gente não teve a competência de em alguns momentos ter a precisão necessária para concretizar em gol aquelas oportunidades que a gente criou. Ô Seabra, hoje o futebol está cada vez mais competitivo e principalmente ali no meio campo.
com algumas peças que você tem escolhido, você está feliz com a intensidade, com o nível de entrega ali no meio campo para roubar a bola, para chegar e não chegar atrasado nas jogadas, às vezes facilitando algumas jogadas de gols dos adversários? Hoje aqui, por exemplo, talvez ali nos 2 gols do Cruzeiro, se tivesse uma marcação mais em cima, o São Paulo não teria tanta facilidade, mesmo no segundo com um jogador a menos. Você acha que as peças estão te dando esse retorno que um futebol hoje precisa, competitivo do jeito que está? Samuel Venâncio está online. São momentos pontuais, né? Eles não representam a totalidade do que foi o jogo. E nos 2 gols, claro que depois eu preciso analisar a sequência toda, né? Porque muitas vezes o problema acontece em forma de cadeia, em forma de cascata. Mas, pelo que eu tenho em mente dos 2 gols, se deve mais a uma questão de leitura no início da progressão do São Paulo do que realmente falta de agressividade ou falta de capacidade para fazer, certo? Então, uma equipe que jogou 5 jogos e tomou apenas um gol, com gol contra até então, ela não pode ter tantos problemas, tantas dificuldades que sejam crônicas, né? Então hoje aconteceram essas situações, a gente não vai negligenciar. É claro que a gente vai estudar, mas pelo contexto geral de jogo, a gente roubou um volume de bola muito alto no campo ofensivo, na construção de fase 1 do São Paulo no primeiro tempo. E no início de jogo, os primeiros 5, 10 minutos, a gente teve um pouco de dificuldade de leitura de quem faria as abordagens, principalmente no lateral esquerdo do São Paulo. E depois que a gente ajustou isso, a gente conseguiu uma série de recuperações, gerando transições ofensivas bastante promissoras, né? Então a equipe também teve uma produção de recuperação de bola por agressividade. Ainda no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, nós conseguimos algumas recuperações avançadas da bola. Também sofremos algumas quebras de pressão. Quando o São Paulo teve o chute na trave, né? Mas no segundo tempo, sim, a gente teve mais dificuldade, até porque um período muito grande de jogo com um jogador a menos. E o São Paulo melhorou os critérios de construção, inclusive fazer uma substituição colocando um jogador construtor em campo, né, para dar mais critério e qualidade a essa construção. Então, eu acho que a gente tem que claro, estar atento, né, e sempre buscando melhorar. E a agressividade, a imposição em disputa e a produtividade defensiva é importante demais para a gente, mas eu entendo que a gente foi penalizado por momentos pontuais e o futebol, em algumas partidas isso é passível de acontecer, mas de uma forma geral, principalmente no primeiro tempo, enquanto a gente tinha 11 contra 11, a gente foi impositivo. Aí você joga por um longo período com um jogador a menos e com um dia a menos em relação ao adversário. São Paulo jogou um dia antes da gente. Então todo esse cenário são algumas adversidades que começam a se sobrepor e torna a missão um pouco mais difícil. Você Abra, dentro disso ainda, a expulsão do Marlon deixa o time com a menos e também tira um cara que estava bem importante no jogo, né? Você chegou a conversar com o jogador, porque não sei o que você avalia do lance em si, da expulsão do Marlon, até pela importância que ele vinha tendo na partida? Eu sinceramente não tenho clareza do lance da disputa em si, tá certo? Então eu não posso julgar, mas o que eu posso dizer é que o Marlon é um jogador muito responsável, muito consciente, inclusive se desculpou com o grupo no
final do jogo e agradecer o empenho do grupo pela atitude, pelo caráter e pela entrega de correr o tanto que correu, nesse sentido de ser leal e defender o jogador que acabou sendo expulso e deixando o jogador numa situação adversa. Então ele é muito consciente, ele está muito ciente de que o cenário ficou desvantajoso para a gente e a gente tem total confiança nele. O Marlon é um jogador defensivo, competitivo e agressivo. Provavelmente teve algum erro de cálculo naquele momento, ou de critério, e acabou sendo expulso. Mas não é uma tônica, é uma coisa que não é reincidiva, tá certo? Então ele tem todo o nosso apoio, né, pelo jogador que ele tem sido e pela postura que ele tem de jogador de grupo exemplar que ele tem. Seabra, primeiramente boa noite, sou Luiz Fernandes Rocati do Web Rádio Gol de Placa. Desde a sua chegada ao comando técnico do Cruzeiro, a equipe teve uma evolução na questão de equilíbrio de equipe. Queria saber de você o que precisa ser feito para que essa derrota no jogo contra o São Paulo não afete o rendimento nos próximos compromissos do clube. Muito obrigado. A gente tem que saber assimilar no futebol. Só pode 3 coisas acontecer toda vez que você vai para campo: vitória, empate ou derrota. Então isso faz parte da nossa vida. A gente tem que ser criterioso em relação ao desempenho e saber reconhecer, reforçar e estimular os pontos que foram positivos, e dentro do equilíbrio e da sinceridade não negligenciar os pontos que a gente precisa melhorar. Mesmo quando a gente vence os jogos, a gente faz isso e a gente busca evolução. Então é claro que a gente sabe que existe uma expectativa externa, que a gente tem que representar um clube gigante, uma torcida apaixonada, mas todo jogo a gente, como cultura de trabalho, mesmo vencendo, mesmo quando a gente vai bem no geral e não sofre gols, a gente vai lá, identifica os erros, aponta os erros, porque a gente sabe que a gente não pode negligenciar, porque o adversário estuda a gente, né? E se a gente negligenciar, o próximo adversário vai estudar e vai tirar proveito de alguma situação que possa ser repetitiva, reincidente. Então, com muita tranquilidade, com muita sinceridade com os jogadores, a gente apontar mesmo na derrota, né, as dinâmicas em que a gente foi bem, que teve um bom desempenho, que foi competente, e aqueles pontos que a gente precisa atacar e tirar de aprendizado, tá certo? Então, dentro do equilíbrio. Professor, teve mais uma vez a utilização do Gabriel Veron como titular, tinha sido também no jogo contra os equatorianos. O porquê dessa decisão de manter o jogador, e como você vê também alguns outros atletas desse elenco, aí análise individual, por exemplo o Barreal, que está nessa vaga do Cruzeiro já há mais tempo, o outro jogador que vem também entrando nos últimos jogos, que foi o próprio Robert, aí um garoto que você conhece. Como que você está analisando também esse período? O Robert falou há pouco com a gente, na verdade falou no último jogo com a gente, que até essa janela de trabalhos na toca está sendo importante para ele, para a parte mental e parte física. Então são jogadores que eu acho que estão se desenvolvendo dentro da ideia e ainda tem potencial para elevar ainda mais o nível de desempenho. O Veron ele foi muito agudo, deu muita profundidade para a gente no primeiro tempo do jogo com a Católica, ofereceu opções importantes para o William, né? E teve um segundo tempo do ponto de vista ofensivo, da agressividade ofensiva, um pouco mais discreto, mas para um jogador que não iniciava um jogo fazia tempo, acho que o saldo foi muito positivo, né? O Álvaro, ele tem, apesar de estar jogando do lado esquerdo, a gente tem variado a altura em que ele joga. Então tem jogos que ele joga dando amplitude no ataque, e tem jogos que ele tem um parceiro por ali, que em algumas partidas foi o Arthur, e no jogo de hoje a gente repetiu essa ideia colocando o Veron, e eles se associaram muito bem, criaram muitas jogadas por ali, e o Marlon conseguiu também se incorporar em situações de apoio vindo de trás. No primeiro tempo da partida nós criamos
muitas situações de invasão da área pelo lado esquerdo com a associação desses três. E tudo isso variando, com variação de jogada, com variação de posição. Então, eles têm mostrado um crescimento, eu estou satisfeito com isso. Claro que existem oscilações e que existe margem de crescimento, certo? Robert é um jogador muito jovem, muito rápido, tem mostrado um amadurecimento no sentido de personalidade e sentir a vontade para jogar e para partir para cima. Não é fácil, uma situação de adversidade como ele entrou hoje, tá certo? Mas acho que conseguiu cumprir uma função dupla, que era defender como um médio e atacar dando amplitude. Tem juventude, tem vigor, tem velocidade para isso. Esperava que a gente tivesse um pouco mais de profundidade de ruptura e de ataque às costas no segundo tempo, com um jogador a menos. A gente fez muito movimento para pé, quando a gente poderia ter explorado um pouco essa característica dele e do próprio João Pedro, né, que é um velocista. A gente conseguiu uma quebra de pressão pós-perda, iniciando uma transição. O jogador de São Paulo matou a falta, foi muito bem, rendeu um cartão amarelo. Acho que foi a jogada mais aguda do João nesse sentido. Então, essas características dos jogadores jovens, nesse segundo tempo com um a menos, eles poderiam ter tentado aproveitar um pouco mais a equipe, essa profundidade, atacar um pouco mais com uma bola longa nas costas. Eu acho que eles teriam incorporado mais e esses valores que eles têm individuais de ruptura, de arranque, de velocidade teriam aparecido um pouco mais no jogo e talvez causado mais algum problema para o São Paulo no segundo tempo da partida, né? Mas, de uma forma geral, terminamos o jogo com 4 jogadores, os oriundos da base, jovens, sustentando uma situação adversa, jogando contra uma grande equipe que vem de uma boa campanha. Então, olhando no longo prazo, eu acho que a gente estamos dando esses estímulos e também vamos colher os frutos. Seabra, você tem optado sempre nas substituições pela entrada do Ramiro. Ele está 100% fisicamente. Hoje passou uma impressão que, mesmo sem jogar um tempo inteiro, uma dificuldade maior para correr, para recompor, em determinados momentos ali mostrando um cansaço. Ele está 100% e por que essa opção sempre por ele e não por um outro jogador? O Ramiro tem mostrado uma taxa de trabalho muito alta, né? Então, assim, as métricas dele de alta intensidade, elas são do nível dos nossos jogadores mais jovens, apesar dele já ser um jogador experiente e não ser um velocista. Então, quando você está numa situação, ou que você está com um a menos, ou que você está numa situação de campo aberto, com mais transição e mais espaço, em que o jogo vai ficar um pouco mais vivo, você ter um jogador capaz de cobrir longas distâncias é importante, em especial no meio campo. Então, inicialmente ele entrou como média do lado direito, e no final do jogo, na hora de colocar o Robert para a gente tentar ainda alguma coisa ofensiva e buscar uma situação de ataque para diminuir o placar, tirei o Romero, que já tinha amarelo, tinha um risco de expulsão com o segundo amarelo, com muito espaço no meio campo, e optei por pôr o Ramiro naquela função, porque ele cobriria espaço, faria bem essas transições e teria o suporte do Vitinho e do Robert, que são jogadores de grande abrangência também, que tem recurso para o espaço reduzido e para os espaços de velocidade. O Ramiro conseguiu encurtar muitas bolas no meio campo, cortou muita linha de passe, foi agressivo, colocou algumas vezes os volantes do São Paulo de costas, que era algo que numa situação dessa de jogo, final do segundo tempo com a menos, não é fácil de se fazer. Então, claro que tem momentos que é difícil dar conta de todas as circunstâncias, mas ele conseguiu cumprir muito bem a tarefa, porque está jogando numa situação de desvantagem e ainda numa proposta de buscar uma transição, de subir uma marcação, porque o Cruzeiro, gigante que não pode se apequenar e tem que buscar sempre uma alternativa, de buscar um placar, seja diminuir o placar e, se fosse possível, de buscar um empate também. Então a gente tinha essa mentalidade de manter essa oportunidade viva no jogo. Obrigado, professor. Obrigado.
Não, então tá aí, ó, a coletiva do Seabra, eu vou rolar pro Deleon comentar aqui, mas essa última pergunta que o Samuel Venâncio fez pra ele, a última pergunta, inclusive hoje ele foi Deleabra também, viu? Tem nada a ver comigo. Não, essa última pergunta que o Samuel Venâncio fez pra ele do Ramiro, que isso, Seabra, você tá de sacanagem. Você falar que o Ramiro entrou pela taxa de trabalho e pela intensidade, que ele tem mais intensidade que os garotos, que ele fechou o espaço, que ele encurtou. Que é isso, mano? Eu assisti o jogo. Você assistiu? Que é isso? Você assistiu? Eu assisti. Não, mas tá de sacanagem. Essa aí não dá não, velho. Achei que ele falou do Tony Cross, né, não? Agora a galera tá zoando aqui, mas tá rachando uns bicos na coletiva, porque o Seabra, ele já tem normal a voz rouca, né? Ele já é um cara que tem a voz mais rouca. E eu entendo ele perfeitamente, velho. Quando você tem que, igual a gente passa muito tempo narrando aqui, falando, às vezes a voz tá indo embora, você tem que continuar forçando pra poder falar. Às vezes eu passo por isso aqui também. O Seabra tava completamente rouco hoje, né? A voz dele já não é lisinha, assim, né? É uma voz mais rouca mesmo, né? Mas hoje eu tava sem voz. Aí os caras no chat tá aqui falando que era o... Pato Donald? Não, ômega 3, top term. Aí, aquela Araci, sabe? Você tem que comprar o top term. Derrota no Morumbi. Expulsão do Marlon. 2 gols aí questionáveis em relação ao goleiro e uma atuação bem abaixo do esperado. Bem abaixo não, né? Que o primeiro tempo foi até bom, né? Dentro das circunstâncias. Sim. Então lá, só pro corte não ficar estranho, hein? Derrota no Morumbi, 2-0 pro São Paulo, o Cruzeiro com um homem a menos. Tava até bem no primeiro tempo, mas depois da expulsão, desandou a análise do jogo e da coletiva do técnico Fernando Seabra com o comentarista Diego de Leon. Campeonato Brasileiro, 7ª rodada no Morumbis. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Os gols da partida foram feitos por Lucas Moura aos 5 minutos do primeiro tempo e Calheri aos 3 minutos do segundo tempo. 2 eventos mudaram totalmente o rumo da partida, assim, no meu ponto de vista, que foi o primeiro gol aos 5 minutos e justamente a expulsão do Marlon aos 37 minutos. O time vem com um planejamento, o time vem com uma motivação para o jogo e em 5 minutos todo aquele planejamento cai por terra. O treinador tem que mudar algumas situações, o jogador ele tem que buscar motivação de algum lugar, e assim foi a partida de hoje. Então, muitas coisas hoje a gente não pode levar a ferro e fogo por causa dessa circunstância do jogo. Se você for olhar, depois dos 37 minutos, cara, o Cruzeiro era um time inabilitado. Se você olhar, então, o segundo tempo, então, 3 minutos do segundo tempo, 2-0, um jogador a menos. Cara, que análise você vai fazer individual de um segundo tempo do Cruzeiro? Não dá pra fazer uma análise individual de jogador por jogador no segundo tempo do Cruzeiro, não tem. Por causa do quê? Por causa das circunstâncias. Então, vamos lá. O São Paulo entrou em campo no 4-2-3-1. O Cruzeiro, que nas últimas 2 partidas jogou nesse mesmo sistema, justamente tendo um volante pela direita, o Lucas Silva, um volante pela esquerda, o Romero, e você tendo o Barreal, né, aberto pela direita, e você tendo, no último jogo tinha sido o Verón aberto pela direita, e os 2 alas, né, no caso o William pela direita e o Marlon pela esquerda. Então você fazia praticamente um trio ali, um volante, um meia, você tem um volante, um lateral e um homem de extremo. Pela direita, um volante, um lateral e um homem de extremo pela esquerda. Só que hoje, o Seabra, por algum motivo, ele mudou isso. E não ficou claro na entrevista, tá, Diogo? Ele não deixou isso claro. O que motivou ele a mudar o sistema hoje, que nos últimos 2 jogos nós consideramos que foi um sistema mais equilibrado, né? Você tendo 3 homens pela direita, 3 homens pela esquerda e o Matheus Pereira centralizado, trabalhando com esses 2 grupos de forma
assim, em cada momento do jogo. Então, hoje ele entrou no 4-3-3, o São Paulo no primeiro chute já achou um gol, né? Como a gente falou do Lucas ali, e o Seabra falou na entrevista que ele não considerou um erro individual, mas sim um erro, né? No caso de blocos, né? Não marcaram o Lucas lá no meio campo quando ele pegou a bola. Ele veio se aproximando da área e ali ele chutou. E lógico, né? O último defensor ali é o goleiro. Então o Seabra falou disso, que não considerou como um erro individual, mas uma progressão de erros que culminou no gol. Então o São Paulo, após isso, dominou o jogo até os 20 minutos. Eu até comentei aqui que o São Paulo vinha sendo melhor até 19 minutos e alguma coisa. Ali, o Cruzeiro, mesmo perdendo de 1-0, jogando no Morumbi, o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo. O Cruzeiro, dos 19 minutos até praticamente os 40 minutos, e ele já estava com 1 a menos, o Cruzeiro dominou o São Paulo, tendo várias oportunidades. Isso porque quando o time começou, assim que o time tomou um gol, o Seabra foi para a beirada de campo e ele começou a gesticular, e eu percebia que ele estava mandando o time marcar o São Paulo lá na saída de bola, não deixando o São Paulo sair. E essa pressão na zaga do São Paulo culminou em várias saídas de bola errada do São Paulo, e o Barreal, ele roubou 4 bolas no campo defensivo, proporcionando as melhores oportunidades do Cruzeiro. E numa delas, o Marlon encontra o Veron dentro da área, e o Veron, talvez num excesso de capricho, eu acho que ele tentou tirar demais. Ali ele chapou muito com a parte externa do pé, e acabou perdendo uma chance, assim, que a gente diz que é aquela chance cristalina. É a chance que o Calheri teve 2 no jogo e ele fez 1. São chances que o Cruzeiro vem perdendo, não só esse ano, gente, mas no ano passado. Quantas oportunidades o Wesley perdeu, o Gilberto perdeu, o Ceifador perdeu. E isso custa muito caro num campeonato brasileiro, né? Custa muito caro. Então, o São Paulo estava vencendo, mas o Cruzeiro era melhor, né? Após o gol, subiu a marcação corretamente. O Cruzeiro esbarrou na ineficiência ofensiva. E o Seabra, ele falou sobre isso na entrevista. Foi perguntado ele, uma das primeiras perguntas, por que o Cruzeiro perdia tantos gols? E foi uma coisa que nós falamos aqui no início da transmissão, antes do jogo. Cara, se você for olhar taticamente, sabe, o Cruzeiro, assim, melhorou taticamente. O Cruzeiro como equipe não é um time ridículo, horroroso. Mas hoje, talvez a sensação de que o Cruzeiro é inferior se dá muito pelo placar final do jogo. Porque chega no final, o Cruzeiro não converteu as oportunidades em gols que ele teve, enquanto os adversários vão lá em 1, 2, 3 oportunidades claras de gol, eles vão lá e eles são mais eficientes. E o Seabra falou isso. Ele falou que a produção ofensiva do time hoje foi boa. E eu vou te falar, no primeiro tempo, eu concordo. O Cruzeiro produziu para vencer o São Paulo no primeiro tempo. O Cruzeiro produziu, e principalmente por causa da partida que o Barreal vinha fazendo. O Barreal estava muito bem. Ele vinha roubando algumas bolas ali no primeiro tempo, fornecendo jogadas para dentro da área, mas hoje, novamente, o Rafa Silva se mostrou um centroavante apagado. Eu acho que hoje, até mais do que o jogo da Sul-Americana no meio de semana. Hoje o Rafa Silva, ele foi mais apagado ainda. Porque se você olhar, qual chance que o Rafa Silva teve hoje? Qual o incômodo que ele trouxe para os zagueiros adversários? Mas a bola passou na boca do gol umas 2, 3 vezes e ele não estava lá. Exatamente. Então, a ineficiência, o Cruzeiro produz ofensivamente, mas ele não é eficaz. Então o Cruzeiro partiu para cima do São Paulo, tentou fazer o gol, não conseguiu. O Cruzeiro foi melhor que o São Paulo a primeira etapa na sua maior parte. Aí veio a expulsão do Marlon aos 37. E esse aqui é o segundo evento que, pra mim,
fica difícil de você fazer uma análise individual. Vamos analisar a base, o Robert, o Vitinho, vamos analisar o fulano de tal. Cara, eu acho que hoje esse jogo não é o jogo pra gente fazer isso. A gente pode olhar os jogos anteriores, a gente pode olhar os jogos posteriores, mas hoje não dá pra fazer isso, cara. Hoje foi um jogo totalmente atípico, o Cruzeiro correu atrás. Gente, 5 minutos, 1-0, tá correndo atrás. 37, um jogador a menos. Então o Cruzeiro... segundo tempo, 2-0, então ficou difícil. Então após a expulsão, o São Paulo equilibrou a partida. No finalzinho ali do primeiro tempo, acabou ali um pouco igual. Veio o intervalo, o Cruzeiro fez uma mexida e o São Paulo fez 2 mexidas. E o São Paulo colocou um jogador, gente, de nível de seleção brasileira, cara. O cara jogou na Europa, que é o Luiz Gustavo, né? Que é justamente aquele jogador de condução de jogo, porque o São Paulo sabia que o Cruzeiro não iria conseguir correr esse tempo, mais 45 minutos atrás do time dele. Então o que eles iam fazer? Vamos girar a bola, vamos colocar o Luiz Gustavo, porque ele vai girar muito bem essa bola. E foi exatamente o que ele fez, só que com a diferença. Aos 5 minutos do segundo tempo, veio o segundo gol do São Paulo com o Calheri. A segunda oportunidade clara que ele tem no jogo. Ele teve uma no primeiro, ele teve uma no segundo. No primeiro... não, na verdade ele teve 2 no segundo tempo, né? Então na primeira ele vai lá e converte. E é o tipo de jogador que o Cruzeiro precisa trazer nessa janela. Jogadores eficientes, jogadores letais, jogadores que vão ter 2 chances e ele vai guardar uma. É cara que tem que ter 50% de eficiência nas oportunidades que eles têm. Então veio o segundo tempo, o São Paulo 2-0, o Cruzeiro ficou correndo atrás, a gente ficou aqui durante a transmissão inteira. Poxa, tá dando preguiça, né? O Barreal já não estava conseguindo correr atrás mais, aí ele foi substituído, aí vem Ramiro, aí vem aquilo, gente, que a gente fala sobre o elenco do Cruzeiro. É o que tem. Gente, o Cruzeiro é isso aí hoje. Mais quantas rodadas? Mais 8 rodadas. Não, mais 8? 8. Falta Grêmio e Inter ser remarcado. Se for remarcado antes da janela, chega a 10 jogos. E aí, beleza. O que alivia a gente é saber que vai chegar novas contratações e que esse elenco vai melhorar. Mas hoje, essas 8, 10 rodadas aí, é isso aí. Daqui 11 dias contra o Cuiabá. É esse elenco, gente. Se o Rafa Silva não estiver prestando, vai ser o Rafael Elias. E se ele não estiver prestando o Rafael Elias, vai voltar o Rafa Silva. Por quê? Porque é o que tem. E aí é nesse ponto que eu acho que não dá pra colocar tudo na conta do Seabra. Porque tem essa questão que o elenco é fraco, gente. O elenco é fraco. Quando ele tem que mexer, é o Ramiro. Não, eu também não gosto do Ramiro também. Mas vai colocar quem? Aí coloca um outro lá, não muda tanta coisa, tá, Diogo? Não muda muita coisa. Beleza, o Ramiro talvez, porque ele tá aí desde o ano passado, a gente fica um pouquinho mais chateado, mas não tem. Sai o Ramiro, entra o Lucas Silva sai, entra outro. Cara, é o elenco do Cruzeiro. Enfim, acabou o segundo tempo. Esse, pra mim, são os destaques do jogo. Do São Paulo, o Calheri, 2 oportunidades claras. Ele fez um gol. O Alisson, pra mim, fez uma partidaça como médio pela direita. E o Lucas, o autor do primeiro gol. Do Cruzeiro, pra mim, os destaques são Anderson, de forma negativa, tá? Poderia ter feito gestos técnicos melhores nos 2 gols. E positivamente, pra mim, o destaque do Cruzeiro é o Barreal. Fez um primeiro tempo, assim, pra mim, a melhor partida do Barreal / primeiro tempo foi hoje. O que ele jogou mais do que o Matheus Pereira hoje. Também achei. Tá? Então, pra mim, os destaques do São Paulo são esses. O do Cruzeiro, o Anderson e o Barreal. O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Cuiabá daqui 11 dias, né, Patrick? Exatamente. E o Cruzeiro está em 9º com um jogo a menos. E como eu falei, este aí é o elenco. O Seabra precisa, durante esses 11 dias, trabalhar e achar soluções dentro desse elenco. Se ele vai colocar a base, se ele vai colocar outros jogadores, ele tem que arrumar uma forma. Uma coisa é,
o Cruzeiro tenha esse elenco durante esses 8 e 10 jogos, Diogo. Até a janela abrir. O Igor César falou que o Lucas Silva está entregue a cachaça e ao cigarro. Que isso, aí eu sei que tá falando, hein, meu brother. Patricão, como é que fica então, meu querido? A agenda do Cruzeiro que só volta a campo agora demora, viu? Dia 13 de junho, Mineirão, quinta-feira, às 19 horas. Estamos falando sem ser essa próxima quinta-feira a outra. O Cruzeiro deve descansar, seja na segunda-feira aí, para voltar a treinar somente na terça-feira. O Cruzeiro ainda não soltou a agenda semanal para essa próxima semana. Enfim, aguardar 11 dias, a oitava rodada contra o Cuiabá, para depois enfrentar o Vasco no São Januário. O Cruzeiro perde o Marlon, temos o Kaique então para ganhar uma sequência entre os titulares. Os pendurados do Cruzeiro, Matheus Pereira, Zé Ivaldo e Rafael Elias, todos saíram ilesos de cartões, ou seja, estarão à disposição do Cruzeiro para a 8ª rodada, Diogo. Amanhã, segunda-feira, às 7h30 da noite, tem live Resenha Celeste aqui no canal, comigo, com o Patrick, com a presença do Leandro Guerreiro, repercutindo essa derrota, Cruzeiro no mercado, né? E a sequência aí do Campeonato Brasileiro, que a próxima parada é o Cuiabá no Mineirão, sem ser nessa quinta-feira, agora na outra, que é quando o Cruzeiro volta a entrar em campo. 5h15 já ao vivo aqui na Jornada Esportiva de São Paulo e Cruzeiro. Suas considerações finais, meu querido Diego de Leon. Diogo, as considerações finais é o Cruzeiro pontuar, pelo menos aí nessas próximas 3 rodadas aí, 9 pontos, o Cruzeiro fazer aí pelo menos 5 pontos, né? Seria uma vitória e 2 empates, para ele não se descolar demais do pelotão lá de cima, né? Hoje temos o Flamengo com 14 pontos, então o Cruzeiro tem que manter essa média ali, ficar bem próximo do primeiro pelotão até a abertura da janela, onde esse elenco certamente vai ser muito reforçado e vai ser muito bem-vinda essa janela de julho. Suas considerações finais, meu querido Patrick Lopes. Cruzeiro termina então a rodada a 4 pontos do líder, que é o Flamengo hoje, 4 pontos dele, mas com um jogo a menos em relação à equipe carioca. Então, com um time limitado ainda, como ressaltamos durante a jornada após a derrota, o Cruzeiro ainda se mantém na primeira parte, que vem acontecer assim até dia 10 de julho, para depois sermos reforçados e quem sabe vislumbrar algo melhor no Campeonato Brasileiro. Tamo junto. Amanhã que é o sorteio da Sul-Americana? Amanhã é o sorteio da Sul-Americana, vai dar para conhecer o adversário do Cruzeiro, né? Vai dar para compreender de qual chaveamento, quando a Copa Libertadores fechar todos classificados, para ver quem o Cruzeiro pegará nas oitavas de finais. Amanhã, no Diogo, agora acho que é 1h da tarde. Agora eu vou tomar uma água, né? Água passarinho não bebe? Eu vou tomar 2 aguinhas agora. Que água. Galera, o negócio é o seguinte, muito obrigado aí todo mundo que esteve ligado com a gente na Cruzeiro Esportes, obrigado pelo carinho da sua audiência. Infelizmente, né, a derrota do Cruzeiro após 5 vitórias, nossa parte feita com muito carinho, com muito amor para vocês aqui mais uma vez na Cruzeiro Esportes. Amanhã, 7h30, a gente tá voltando com a live Resenha Celeste. Muito obrigado aí, meu povo. Ótimo restinho de domingo para você, para sua família. Amanhã a Cruzeiro Esportes está de volta. Valeu e boa noite, meu povo. Juízo aí, tá? Responsabilidade. Faz que nem o Patrick não, gente. Leva as coisas a sério.